Você crê na Santa Ceia? É isso mesmo. Esse é o nosso assunto de hoje. O programa Cristo Conectado. Um cálice de vinho e uma hóstia. Santa Ceia. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Coríntios, escreveu assim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Pois bem, quando nós falamos sobre Santa Ceia, existe três interpretações diferentes sobre esse assunto Santa Ceia. A primeira interpretação, ela fala sobre a transubstanciação. Ou seja, este ensino, transubstanciação, as pessoas que assim creem, que assim ensinam, elas dizem que na Santa Ceia, estão presentes apenas o corpo e o sangue de Cristo. Ou seja, no momento da consagração, a hóstia ela se transformou em corpo de Cristo. O pão vira corpo e o vinho, pela transubstanciação, vira sangue de fato e de verdade. Não voltam mais, quer dizer, uma vez consagrado, transformado em corpo, ele é corpo e não volta mais a ser pão e vinho simplesmente. Quem ensina isso são os católicos. Também, quando se fala sobre a Santa Ceia, também há uma segunda interpretação. E a segunda interpretação, ela diz sobre a presença simbólica na Santa Ceia. O pão e o vinho, eles são apenas um símbolo. Nada mais do que isso, é apenas um símbolo ou são sinais do corpo e sangue ausentes de Cristo. Então, esses que ensinam a presença ou a questão simbólica, a presença simbólica na Santa Ceia, eles então acabam dizendo que as pessoas, quando elas recebem apenas o pão e nada mais. Elas recebem apenas o vinho, ou podemos dizer, o suco de uva e nada mais. Quem tem essa corrente de interpretação são os reformados. E nós temos também a terceira interpretação quando se fala a respeito da Santa Ceia, que é aqueles que interpretam a Santa Ceia como sendo a presença real. Com e sob o pão, com e sob o vinho, devidamente consagrados, assim como Jesus então instituiu, o crente, o cristão, ao receber o pão, ao receber o vinho, eles então recebem também no pão, sob o pão, no vinho, sob o vinho, o corpo de Jesus Cristo. E isto para perdão dos seus pecados e fortalecimento da sua fé. Querido irmão, querida irmã em Jesus, nós precisamos nos atentar a essas três interpretações, porque é elas que dividem também toda a questão da Santa Ceia. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, ele escreveu as seguintes palavras. Por isso, aquele que comer, ele diz aqui, versículo 27, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice do Senhor, de maneira que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue de Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. 1 Coríntios 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo?
Pensem no cálice pelo qual nós damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice, não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Aqui se declara, querido amigo, aqui nós declaramos com base nesse texto, que os elementos terrenos, pão e também o vinho, sim, elementos terrenos, eles se conservam como tais mesmo depois da consagração, Paulo fala do pão depois de consagrado, como sendo pão. Ele não mantém a forma e a aparência de pão, mas em sua substância ele é pão. Só que nesse pão, pela palavra do Senhor, nós recebemos o corpo de Cristo. Assim também se dá no vinho. Querido irmão, querida irmã, desde o ano 1415, após o Concílio de Constança, existe a prática, a comunhão sob uma só espécie. Ou seja, há correntes que apenas realizam a ceia sob uma espécie, dando aos leigos apenas a hóstia consagrada. Por quê? Porque, segundo aqueles que ensinam dessa maneira, esta hóstia ela foi transformada, ela foi transubstanciada em corpo de Cristo e, portanto, contém o sangue. E apenas o sacerdote oficiante, ele então recebe ambas as espécies. Mas Jesus Cristo, está lá em Mateus 26, 27, Jesus Cristo disse, bebei dele todos. E também o evangelista Marcos diz, e todos beberam dele. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26 a 30, nós aprendemos que os cristãos, não apenas o ministro oficiante, receberam o sacramento sob as duas espécies. Sim, todos recebem pão, vinho, corpo e sangue de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele declara, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. A declaração de Jesus, Jesus não disse de maneira nenhuma, ele diz, isto significa meu corpo ou isto representa o meu sangue. Mas ele disse que é o seu corpo e o seu sangue. Obviamente, não é racional. Isso não é racional, isso também não é inteligível pela frágil razão humana. Contudo, Deus ele não nos pediu para entendê-lo. Ele pediu antes para que creiamos nele e naquilo que ele ensina. Aqueles que dizem ser apenas um símbolo, sim, que apenas isto simboliza e até muitas vezes acabam trocando este elemento, bem, na verdade eles não acreditam que a Santa Ceia seja algo especial, como é para nós, que assim o cremos. Presença real, ou seja, com e sob o pão, com e sob o vinho, devidamente consagrados, o cristão, ele recebe o corpo e o sangue de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados e para fortalecimento da sua fé. Esta união não é nem pessoal, como o é a união das duas naturezas em Cristo, e também não é mística, como a que existe entre Cristo e o crente. Mas ela é uma união sacramental. Vale dizer, união sacramental, ela só se dá na Santa Ceia. Não é nem natural e nem local, porém sobrenatural e incompreensível. Todavia, é real. No pão, no vinho, recebemos corpo e sangue de Cristo. Nós seguimos a orientação da própria Bíblia para definir os elementos usados na Santa Ceia ainda hoje em dia. Sim, Jesus Cristo tomou o pão e o deu aos seus discípulos. Portanto, nós também usamos pão na Santa Ceia do Senhor, visto que a Santa Ceia foi instituída durante a festa dos pães asmos. Sim, nós usamos também o vinho. É isso mesmo, usamos o vinho. Quanto ao conteúdo que nós então temos no cálice,
nós sabemos da palavra de Deus que foi o fruto da videira. Mas da história nós sabemos que por ocasião da Páscoa, se usava vinho. E que por isso Cristo também usou vinho ao instituir a Santa Ceia. E assim procederam os cristãos primitivos, conforme nós vemos em 1 Coríntios 11. Por isso nós também, ainda hoje, usamos também o vinho. Querido irmão, querida irmã no Senhor, é inútil a promessa, a menos que nós recebemos pela fé. Mas os sacramentos, eles são sinais das promessas. Por isso, no uso, deve juntar-se a fé. Assim, se alguém faz uso da ceia do Senhor, o faça dessa maneira, crendo que no pão, com e sobre o pão, com e sobre o vinho, recebe corpo e sangue do Senhor. Crer na presença real do corpo e sangue de Cristo no sacramento, na verdade, é necessário. Mas isso não nos confere benefícios ou posse dos benefícios dos sacramentos. Portanto, é necessária a fé na promessa. E a promessa é que no corpo e no sangue de Cristo nós recebemos perdão para os nossos pecados. O uso saudável da Santa Ceia, o uso saudável do sacramento, requer fé, porque as palavras por vós exigem corações verdadeiramente crentes. Por isso, eu termino essa reflexão um pouco longa do dia de hoje, a reflexão onde Paulo escreveu: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Jesus diz, e eu assim o creio: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. No pão eu recebo o corpo de Cristo, no vinho eu recebo o sangue de Cristo, para perdão dos meus pecados, para fortalecimento da minha fé. Este foi mais um programa Cristo Conectado. Deus te abençoe ricamente hoje e sempre. Fique na paz de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau!